Olha que coisa interessante, né? Eu estava abrindo aqui, enquanto você fala, a proposta da administração para a Assembleia da CEMIG. Ali já tem a matéria que foi proposta pela administração, que é justamente dessa bonificação. Estou vendo aqui 30%. Resumindo toda essa nossa história, qual vai ser o nosso preço médio pós-bonificação? Eu quero ler o que está escrito nesse aumento de capital aprovado pela Klabin, para comentar um tema que eu acho importante. Está escrito o seguinte: vamos pular para a bonificação, Brunão? Você ia começar aí. Só tem um ponto, eu lembrei de Magazine Luiza, mas de fato teve desdobramento de Magazine lá atrás, 2020, lá 2019, 2017. É porque eu tinha essa lembrança de Magazine Luiza. Quando tá bombando, desdobra. Quando tá uma draga, agrupa. Essa é a regra. É isso. Mas vamos lá. Eu queria falar com vocês basicamente aqui, bem rápido, sobre a bonificação. Aí já é o segundo tópico da nossa live, sobre a Klabin. Né? Klabin, que não tem o histórico de fazer bonificação, é algo bem pontual. Eu, particularmente, não sei vocês, eu gosto de empresas que fazem poucas bonificações. Quando vem, maravilha, mas eu não gosto de ficar aumentando muito a base acionária, não. E aí, eu preparei aqui, basicamente, o que seria a bonificação. Pegando um pouquinho mais daquela parte mais técnica, quando a gente recebe dividendos, né, ou juros de capital próprio, isso é uma forma de bonificação. É uma bonificação em dinheiro. Porém, a gente mais conhece, o jargão mais conhecido é a bonificação em ações. Bruno, o que significa isso? Basicamente, a empresa vai lá e te dá ações e você tira nenhum centavo do seu bolso. Mas tem alguns pequenos probleminhas ali em relação, principalmente, ao cálculo do preço médio. E diante da quantidade muito grande que a gente recebeu lá no Instagram e também dentro da plataforma da GF, a gente preparou aqui 3 slides rapidinho para a gente explicar como é que vocês vão calcular o preço médio de vocês. Tá? É bem legal isso aqui, é bem intuitivo. Depois, se vocês quiserem assistir novamente, só voltar na live, vai estar tudo gravado. Paulinho, por favor. Vamos lá, pessoal. São 3 slides, é bem rápido. Simulação aqui da Klabin. Vamos pegar uma pessoa, um cidadão ali que tem 1.000 ações da KLBN 4. Vamos colocar como preço médio R$4 para facilitar a nossa conta. E vai ter, então, a bonificação de 10%. Então, o que o cara vai ganhar? Ele vai ganhar 10% em cima daquilo que ele já tem. Se ele tem 1.000, ele vai ter 100 novas. E lá no comunicado da Klabin, muito interessante, que é na segunda página, na última linha praticamente, o último parágrafo, ele fala assim para vocês: custo atribuído às ações bonificadas, R$ 2,84. Guarde essa informação, você não tem que pagar nada, mas a gente vai ter que usar. Qual que é o grande ponto aqui? Toda vez que a gente fala de preço médio, a gente tem que falar do nosso custo total dividido pela quantidade total de ações. Esse primeiro slide está te mostrando que começou com 1.000, bonificou 100, você vai terminar com a quantidade final de 1.100. Até aí, beleza. Paulinho, o próximo. Agora vamos pensar em termos de custo. Se eu tenho um preço médio de R$4 e eu tenho 1.000 ações inicialmente, meu desembolso, eu tive que comprar quanto? Algo próximo a R$4.000. Na verdade, rigorosamente R$4.000. E agora essas ações bonificadas, essas 100 ações, elas têm um custo unitário para a Receita Federal apenas de R$ 2,84. Então, qual que vai ser o custo dessas ações bonificadas? 100 vezes o custo unitário. Somando essas duas pontas, você chega em 4.284. Aquilo que você tirou do seu bolso e aquilo que você vai ter que declarar em relação à bonificação lá para a Receita. Paulinho, resumindo toda essa nossa história, qual que vai ser o nosso preço médio pós-bonificação? É o nosso custo total, que a gente acabou de falar, dividido pela quantidade total que a gente viu lá no início. Traduzindo em números, 4.284 dividido por 1.100. Conclusão, quando você tiver aqui o ano que vem, né, lá em 2025, fazer a sua declaração de imposto de renda com a Klabin, nessa simulação, o seu preço médio vai ser de R$ 3,89, sem você tirar nenhum centavo do seu bolso. O seu preço médio reduziu e a sua quantidade de ações aumentou. Tem uma particularidade aí muito interessante, mas eu vou deixar apenas para quem é já assinante da GF+, faremos um texto lá falando sobre quando uma empresa bonifica com um custo acima da cotação. Mas isso é um extra. Eu queria só trazer esses slides, é bem tranquilinho, e aí depois você pode ir pausando e colocando os números das suas ações e seus preços médios. A conta vai ser a mesma.
Acho que fica legal a gente trazer essas contas, porque às vezes a pessoa pode se embananar lá na frente, e a nossa ideia é sempre simplificar a vida de todo mundo. Não é isso? Deixa eu pegar Deixa eu pegar uma mensagem que o Adriano colocando. Van, qual é o livro que vocês indicou mais ou menos um mês atrás? O título é O Mesmo de... Nossa, agora eu não lembro. Eu vou ficar... Qual é? O mesmo... De sempre. Mesmo de sempre. Me lembro que... Isso, pronto, anota aí, pessoal, era exatamente isso daí. Deixa eu mandar um beijão aqui, antes da gente já finalizando, o João Paulo me mandou uma mensagem que é contribuidor aqui do AGF, mande um abraço para todo mundo e para mim, então não esqueci, seu danado, viu? E aproveitando, quer ler a pergunta dele aí, Bruno? Vamos lá. O bom de uma base maior é a liquidez, e essa memória que tende a puxar no tempo, mas o que governa mesmo, no final das contas, é o lucro por ação, o payout e o dividendo no bolso. João, concordo plenamente com você, né? No final das contas, no final do dia, é o dinheiro no bolso. E a gente sempre tem que lembrar que o dividendo é proporcional à quantidade de ações. Se teve uma redução desse dividendo por ação, não tem problema. O que a gente vai continuar fazendo daqui para frente? Comprando boas empresas a bons preços. Acabou, não tem segredo nenhum. Quer pegar alguma pergunta, Felipe, que está chamando a atenção? Eu não vou pegar uma pergunta, aproveitar também para mandar um abraço para o João Paulo, tem toda a razão, o lucro por ação crescente é o que governa, ele escreveu isso. O Ian Costa falou do livro Ricos, Sábios e Felizes, adoro esse livro também, muito bom, apesar de achar esse nome meio esquisito, né? Parece um livro meio de autoajuda, mas é um livro sobre mercado, tá, pessoal? Vocês vão gostar, exatamente isso que o Bruno está mostrando. Eu só queria ler, rapidinho, Van, eu quero ler o que está escrito nesse aumento de capital aprovado pela Klabin, para comentar um tema que eu acho importante. Está escrito o seguinte: foi aprovado o aumento de capital social da companhia no valor de 1 bilhão e 600 milhões de reais, mediante a capitalização de parte do saldo da reserva para investimentos e capital de giro da Klabin, com a emissão de 561 milhões de novas ações. Ela vai ficar ex-bonificação em maio, ou seja, até o dia 6 você tem direito. Por que eu tô lendo isso e por que eu acho importante vocês entenderem um negócio, pessoal? Aqui fala que é mediante a capitalização de uma conta chamada reserva para investimentos e capital de giro. Existem bonificações que elas acontecem mediante a capitalização de outras contas também, reserva de lucro, etc., né? O que isso quer dizer? Quando você emite novas ações baseado numa capitalização de uma conta dessas, a tua base acionária está aumentando, mas você não está emitindo novas ações. O que isso quer dizer? Você não tem entrada de caixa na companhia. É simplesmente uma criação de novas ações, mas não é uma capitalização no modo de subscrição, por exemplo, que você emite novas ações para captar recursos. E quando isso acontece, da forma que a Klabin está propondo aqui, você não tem efeito no patrimônio líquido da empresa. Você simplesmente está trocando de uma conta para outra. Você pega, por exemplo, a reserva de lucro, a reserva de capital de giro, ou de investimentos, como no caso, essa reserva, ela abaixa e você aumenta o capital social da companhia e com isso você tem essa capitalização e novas ações emitidas. Ou seja, o efeito prático também é nenhum, e a proporção, nesse caso 10%, ela é dada para todos os acionistas de maneira igual. Então não existe diluição, não existe nenhuma perda de direitos que você teria. Quem são empresas que costumam bonificar com frequência, né? Acho que as principais são os bancos. Eu me lembro várias, Bradesco nem se fala, Itaú, Itaúsa foi bastante. E eu acho que aí vem aquele ponto que você estava falando, né, Brunão? Você aumenta demais a base acionária. Você olha, por exemplo, a base de um Bradesco é gigantesca, não me lembro de cabeça. É mais de 10 bilhões de reais, mais de 10 bilhões de ações. Uma recente, uma que costuma sempre bonificar também, que eu tenho em carteira, é a CEMIG, vocês devem se lembrar, e geralmente algumas bonificações generosas, 30%, 40%. E eu vi alguém comentando aqui no chat sobre Gerdau, e Gerdau também é uma que anunciou agora recentemente. E respondendo aqui o Wesley, CEMIG vai ter bonificação?
vai ter sim, Wesley, se eu não me engano, é 30% a proposta que foi para a Assembleia. É só esperar a Assembleia para sair esse resultado. Felipe, só para a gente fechar esse assunto, que eu acho que foi muito bacana você trazer a informação. Paulinho, consegue subir, por favor, a imagem? Que é o seguinte, olha que interessante, lá no documento, lá na própria proposta da Assembleia, ela explica, a Klabin, o porquê que ela vai fazer esse aumento com a bonificação e as consequências. E basicamente é o que o Felipe acabou de falar para a gente. A gente está ali tem que atender o dispositivo lá de uma lei de 76. Chegou no limite do saldo de reservas de lucro. É uma continha que a empresa tem, está no seu limite, e agora o que ela está fazendo? Só jogando no capital social. Então esse dinheiro já estava com a empresa. Ela poderia distribuir para a gente, em forma de dinheiro, não tem problema nenhum, ou ela poderia simplesmente falar assim, peraí, vou incorporar isso no meu capital social, para poder fazer o que eu tenho que fazer, e aí essa reserva, esse limite, ele vai ser respeitado. Então isso também é uma grande motivação, e é uma lei já antiga. E todas essas informações, pessoal, tudo isso que a gente está falando, está sempre disponível no site de RI. Esse é o comportamento que a gente quer desenvolver cada vez mais com vocês. São documentos extensos, grandes, mas a gente pode ir pincelando aos poucos. Felipe falou um pouquinho, Vanessa também, eu também, um exemplo. E aí, aos poucos, você vai tomando autonomia, até um pouco de coragem para falar assim, peraí, por que está fazendo essa bonificação? Está tudo lá escrito. Só queria trazer essa foto aqui, que eu acho que era importante, foi até um investidor do AGF que separou para mim, eu falei, cara, sensacional, vou levar isso para a live. Mas é isso. E, Brunão, olha que coisa interessante, né? Eu acho que em linha com essa pergunta do Wesley. Eu estava abrindo aqui, enquanto você fala, a proposta da administração para a Assembleia da CEMIG. Né? A Assembleia da CEMIG que vai acontecer no dia 29 de abril. Ali já tem a matéria que foi proposta pela administração, que é justamente dessa bonificação. Estou vendo aqui 30%. Então, se você tem a confiança de que isso vai ser aprovado, assim como foi nos outros anos, e eu acho que é muito difícil uma matéria como essa não ser aprovada, você já sabe de uma informação antes dela ser divulgada ao mercado. Não teve nenhum aviso, não teve nenhum fato relevante comunicado ao mercado, mas está na proposta da administração da Assembleia. Então, quem lê esses documentos, e no AGF+, a gente dá tudo mastigadinho, você acaba tendo uma vantagem com relação ao restante do mercado. Eu aposto que tem muita gente que não faz ideia que vai ter essa bonificação de CEMIG. Com certeza. E é muito legal que algumas propostas, que nem você falou, vai ser aprovado, né, nessa Assembleia. Pessoal, é só a gente fazer um estudo retrospectivo. Começa a acompanhar as suas empresas para ver se aquele dividendo que está ali na proposta da Assembleia efetivamente foi aceito, foi votado favoravelmente. E dependendo da empresa, você começa a falar assim, opa, é uma espécie do MDI, né? É uma informação que a gente consegue até antecipar e aproveitar essas informações positivamente para o nosso investimento. Então, de fato, Felipe, é perfeito isso. A gente tem que ser um pequeno dono, pessoal. A ideia é essa. Você tem que conhecer a sua empresa. O que o outro sabe ou não, o que está falando, ruído, ok, isso sempre vai ter, mas você tem que buscar informação de qualidade.